Renato, primeiramente parabéns pela vitória. Queria que tu fizesse uma avaliação sobre a partida de hoje, essa vitória contra um clube que não está na briga direta pelo G6, veio com uma proposta diferente, acabou atacando o Grêmio diferente do que fez o Corinthians no último jogo, e também sobre a questão do que originou o primeiro gol, né, que foi um escanteio. No último jogo teve muita cobrança de escanteio curto. Eu queria que tu falasse sobre isso, se teve alguma orientação para que fosse alçada a bola na área. Mas a bola na área depende muito do que o adversário está te propondo na jogada. No momento que sai um jogador só, você tem dois jogadores, você tem que fazer a jogada curta. No momento que saem dois jogadores, 2 para 2, essa bola tem que ser colocada na área. Então a gente não pode ficar somente no plano A, só bola na área, só bola na área, só bola na área. A bola na área ela é importante na hora certa. Como a jogada curta também, na hora certa, ela é boa. Quanto ao jogo, o Grêmio teve altos e baixos, fez um primeiro tempo muito bom. Praticamente dominamos todos os primeiros 45 minutos. O adversário teve uma maneira de jogar parecida com a do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Uma equipe que se fechou bastante, dando muitos lados do campo para a gente soube aproveitar. Conseguimos fazer os 2 gols. Depois, numa bobeira nossa, a gente acabou colocando novamente o Ceará em jogo por termos tomado aquele gol. Mas o segundo tempo não foi diferente também, o Grêmio não jogou tão bem assim como no primeiro tempo, mas dominou a partida toda, o Ceará praticamente só teve uma chance ali no finalzinho do jogo. Nós tivemos algumas chances até para ampliarmos o marcador, mas não tem jogo fácil, é sempre muito difícil. O Ceará se encontra numa situação difícil na tabela, nós já sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, já tinha falado isso pro meu grupo. Mas o mais importante de tudo é que, entre altos e baixos, muito mais altos do que baixos, obviamente, eu acho que o importante foi a vitória, foi mais 3 pontos, esses pontos eram importantíssimos para a gente. Renato, entre essas questões de altos e baixos, o Luan hoje ele estava mais alto, mais baixo, ou naquilo que você falou na última coletiva, que ele ainda estava longe do que você esperava? Deu mais uma assistência hoje para o gol, né, do Pedro Jeromel. Não, mas a gente espera isso do Luan. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Luan, a admiração que eu tenho pelo Luan. Então, quando eu cobro o Luan, eu estou cobrando o Luan durante 1 ano e meio. Então é a primeira vez que no domingo eu cobrei o Luan em público. E ele sabe que é pro bem dele, eu cobro isso diariamente, quase que diariamente eu falo com ele. Dou bastante conselhos para ele, falo da maneira que ele tem que se comportar, principalmente dentro do campo. Hoje o Luan foi melhor do que domingo, mas o Luan ainda está longe de ser o Luan de 2017. Então a gente quer o Luan ele sabe o que ele representa para o grupo. Ele sabe que tem a confiança do treinador, tem a confiança do grupo. Agora o Luan precisa dar mais. O Luan não pode, por exemplo, sair do campo, vocês acharem que foi uma boa atuação no momento que ele jogou no mesmo nível de 3 ou 4 jogadores. O Luan tem que sempre ser o jogador que está sempre entre os 2, 3 melhores em campo. Por quê? Porque a gente espera isso dele, ele já provou que tem essa qualidade. Hoje ele foi melhor do que domingo, não é só pela assistência. Ele foi melhor do que domingo, mas o Luan ainda está longe de ser o de 2017. A nossa esperança. E o que me deixa feliz, por um lado, é isso. Sabendo que se a gente recuperar totalmente o Luan, a gente vai ganhar um grande reforço para o restante do ano. Renato, durante o segundo tempo tu fizeste 2 alterações. O Léo Moura, que chegou a comentar que pesou um pouco a perna e já tinha previamente conversado contigo, e o Diego Tardelli, que a gente viu que conversou contigo antes de tu chamar o André. Queria que tu falasse sobre a situação desses jogadores, principalmente visando a grande decisão que tu tens no fim de outubro. A gente está preocupado com o nosso jogo do final de semana. Os 2 jogadores não sentiram nada, sentiram apenas a perna pesada, mas não teve lesão nenhuma. O Léo Moura, que está voltando depois de um longo tempo, é a segunda partida dele. O Tardelli correu bem, correu bastante, e a perna direita dele já vem se queixando há um bom tempo. Ele falou que estava pesada, então numa hora dessa é melhor você tirar o jogador, porque para ele ter um estiramento é muito rápido, é muito arriscado, por isso que eu tirei ele. Mas acho que os jogadores que entraram também entraram bem. Não é daquilo que falei para vocês, o mais importante de tudo, sabendo que o jogo ia ser difícil pela situação do Ceará na tabela. Acho que o mais importante de tudo nesse momento foram os 3 pontos, até porque a gente jogou longe da nossa arena, né? É sempre ruim você jogar longe, apesar que aqui nós fomos recebidos com todo o carinho pelo torcedor, pelo clube, pelas pessoas aqui do Caxias. O campo também é muito bom, estão de parabéns, mas é sempre melhor você jogar em casa, né? Renato, de um lado você tem a experiência e a técnica do Léo Moura, do outro você tem bola parada e um jogador que suporta os 90 minutos, que é o Galhardo, entre outras características positivas
destes jogadores. Você se encontra talvez numa encruzilhada em ter um jogador técnico que não suporta os 90 e um outro jogador menos técnico, mas que consegue suportar fisicamente o jogo. E ainda sobre este mesmo tema, você sente que o adversário tem explorado o lado direito de defesa do Grêmio por conta da fragilidade destes dois jogadores na marcação? Acho importante você ter um jogador como o Léo Moura. Eu sempre falo para vocês, quando o Léo Moura joga, ele dá uma aula de futebol. Infelizmente a idade chega e chega para todo mundo. Mas o Galhardo também está bem. Eu acho importante que eu tenha colocado o próprio Léo Moura para jogar nos 2 últimos jogos, justamente para dar ritmo para ele, porque eu não posso ficar somente no plano A, de repente somente com o Galhardo. Daqui a pouco o Galhardo sente alguma coisa. E foi por isso mesmo que ele não treinou na última segunda-feira, porque ele estava com o joelho inchado, entendeu? Então você tem que ter os jogadores de posição, os dois com ritmo de jogo. Quando você falar que o adversário tem jogado muito pelo nosso lado direito, tem jogado muito pelo lado direito, mas eu discordo de você que o pessoal tem conseguido superar a marcação do Grêmio por esse lado aí. Tanto é que uma ou outra jogada sempre vai acontecer, até pela qualidade dos adversários. Mas é uma coisa normal no futebol, você de vez em quando perder uma jogada. Mas no mais eu estou muito satisfeito com os dois. Como é que você pretende utilizar o Maicon para a próxima partida? Até porque o Léo Moura saiu, falou que ia conversar com você para poupar no próximo enfrentamento. Tardelli hoje também saiu com cansaço, você já tinha preservado ele no confronto contra a equipe do Corinthians, é bem verdade que não tem lesão. E o Maicon jogou 2 partidas seguidas, agora você pretende utilizar ele no próximo enfrentamento. E outra, pela primeira vez na história hoje o Grêmio teve um jogo arbitrado por uma mulher. A importância disso, da Edna Alves, da representatividade da arbitragem no futebol brasileiro e uma avaliação de como ela saiu. Quanto aos jogadores, quanto ao Maicon, se ele vai jogar no próximo jogo, no domingo contra o Atlético, não, o próprio Tardelli, o Moura, a gente tem que esperar 24 horas, eu gosto de conversar sempre com os jogadores, conversar com o departamento médico. Então, o mais importante de tudo é que ninguém saiu de campo com lesão. Saíram com a perna pesada, mas é outra história, amanhã a gente conversa, tem avaliação médica e a partir da manhã a gente começa a pensar na equipe que enfrenta o Atlético. A Edna, ela teve uma excelente atuação, não só aqui no jogo do Grêmio hoje, mas eu tenho acompanhado ela durante os jogos que ela tem apitado, desde o início do Brasileiro, ela tem se comportado muito bem. É importante nós termos uma mulher assim, a Edna está de parabéns. Ela não está aí porque ela é uma mulher. Ela é uma mulher, mas acima de tudo ela está aí porque ela é capacitada. Então desejo toda a sorte do mundo, falei isso para ela lá no campo, torço bastante por ela, espero que tenhamos outras mulheres, inclusive, é lógico, com capacidade, né, de apitar os jogos. E hoje ela se comportou muito bem, eu dei os parabéns para ela também no final do jogo e ficamos felizes, né, porque alguns anos atrás, na minha época, por exemplo, ninguém iria admitir uma mulher apitando uma partida de futebol. Então os tempos mudaram, ela está de parabéns, espero que ela continue dessa maneira aí. Uns 15 dias atrás nós tivemos uma palestra com o Gaciba e eu elogiei ela, eu elogiei a Edna pro Gaciba, eu falei, olha, a Edna que vem apitando o Campeonato Brasileiro vem apitando muito bem. Assim que puder, você pode botar ela no jogo do Grêmio, que eu quero ver a atuação dela de perto, porque eu estou gostando dela. E ela veio hoje deu uma aula de arbitragem. E nós ficamos felizes com isso. E como eu falei, espero que outras mulheres possam aparecer também. Renato, final de temporada agora, momento decisivo, é importante os jogadores estarem no melhor momento, né? Queria uma avaliação tua a respeito do momento do Paulo Vitor. Como tem enxergado as atuações desse jogador? Todo jogador de futebol, independente se é goleiro, não, independente da posição, sempre tem altos e baixos. O Paulo Vitor tá bem, digamos assim. Você vai falar assim, ele teve uma ou outra falha, como outros goleiros nossos também tiveram, como outros jogadores de linha também tiveram. É uma coisa normal, ninguém erra por errar, ninguém quer errar. Mas o futebol é assim, ele te propõe boas jogadas, às vezes você falha. Tivemos hoje uma falha, por exemplo, do Michel e quase nós tomamos o gol. É normal os jogadores falharem, eles estão aí, só vai falhar quem está lá dentro do campo. Mas ele está bem, o próprio Júlio César também, importante, a gente tem 2 bons goleiros ali. Eu acho que o mais importante de tudo é sempre o treinador passar a confiança não só para os meus goleiros, como sempre passo, mas para os jogadores de linha também. Claro que a vitória é importante, né, pela tabela de classificação do campeonato, mas também o jogo tinha alguns propósitos, né, como por exemplo ver Jeromel em campo, o Maicon e o Léo Moura começando para a partida, o Luan, que você já falou individualmente, e também a vitória trazer essa questão anímica, voltar a vencer é muito importante, trazer a confiança dos seus jogadores. Também tinha esse propósito o jogo de hoje e a vitória ajudou nisso também?
Sem dúvida alguma, a vitória é a vitória, né? Deixa todo mundo feliz. Mas eu sempre falo para vocês, eu não posso achar que nós só vencemos a partida e que nós não fizemos algo de errado. Nós erramos sim, então é por isso que eu digo, a vitória às vezes ela dá alegria para todo mundo, mas eu como treinador eu tenho que saber também o que a gente fez de errado para poder corrigir. Por isso que existe o vídeo, né? Mas nas últimas 6 partidas, eu acho que o Grêmio venceu 5, perdeu apenas para o Fluminense, a gente vem numa arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. Infelizmente ou felizmente, o Grêmio disputava até uns poucos dias atrás 3 competições, hoje o Grêmio está em 2. Então as equipes que só disputam, por exemplo, o brasileiro se beneficiaram disso. Eu já falei para vocês, o dia que eu tiver uma ordem do presidente do Grêmio, da diretoria do Grêmio, de falar, olha Renato, vai só no Campeonato Brasileiro, pode apostar que o Grêmio vai brigar bonito pelo título. E eu garanto esse título, o dia que a gente brigar só pelo brasileiro. Mas é difícil, né, você disputar 3 competições. Por melhor que seja teu grupo, você sempre vai ter problemas de lesão, de cartão, de cansaço, enquanto muitas equipes jogam uma vez por semana. E fora essas equipes que praticamente se aproveitaram, muitas delas, dispararam no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Grêmio tem seus objetivos no campeonato. E o Grêmio vai buscar seus objetivos, faltam muitas rodadas ainda. Apesar que nós temos ainda no próximo dia 23 a Libertadores, mas a gente tem consciência que a gente precisa sempre estar pontuando no Brasileiro, porque o nosso objetivo, volto a repetir para vocês, no brasileiro é no mínimo, chegar no G4. Pois é, sobre isso, Renato. Tem um bolo de clubes ali, né? O Grêmio até encostou no Inter hoje, empatou em número de pontos. É G4, é G6, qual é o planejamento que você está fazendo, que o Grêmio está fazendo também para essa sequência de temporada? Tudo muito junto ali, os clubes muito misturados, mesma pontuação ou muito próximos? Você colocou bem, muitos estão muito juntos aí, por exemplo, nós, Internacional e Bahia, nós estamos com 38 pontos. Mas essas equipes estavam disputando, o Bahia no caso, apenas uma competição, Internacional 2 competições, entendeu? E eles tiraram proveito disso, se distanciaram, mas o Grêmio já buscou. Então é uma corrida, por isso que eu falo, faltam muitas rodadas ainda no Campeonato Brasileiro. Nosso objetivo é lógico, já falei para vocês, é no mínimo chegar no G4. Você vai falar em termos de título, o título está muito difícil, não está impossível. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer a nossa parte, chegar aí no G4 no mínimo. Na pior das hipóteses no G6, mas o objetivo é sim o G4. Tanto é que nós damos uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro, faltam muitas rodadas ainda, tem muita coisa para acontecer no Brasileiro. Portanto, a gente somando vitórias, somando pontos, e lá no final a gente vê o que acontece. Renato, boa noite. Você voltou a ter o Maicon e o Jeromel na equipe como os 2 pilares. O que isso representa na equipe? O que representou hoje na equipe? São jogadores importantes no grupo, né? Jogadores experientes, jogadores vencedores. O Maicon até pouco tempo era o capitão da equipe, da mesma forma que hoje é o Jeromel. São jogadores que dão uma qualidade muito grande para a equipe, são jogadores que dão uma tranquilidade muito grande, principalmente para os jogadores mais jovens, jogadores experientes também. E como eu falei, quanto mais força, quanto mais jogadores nós tivermos, todos eles recuperados e à disposição, eu sempre falei para vocês, ainda antes mesmo da parada da Copa América, o Grêmio no segundo turno vai ser outro, porque o Grêmio vai recuperar todos os seus jogadores e o Grêmio com todos os seus jogadores é um time muito forte. E eu acho que o Grêmio tem provado isso mais uma vez nesse segundo turno. Você gostou das condições do Jeromel? Ele marcou o gol, mas além de tudo na partida, posicionamento, ele retomou bem o ritmo do jogo? Sim, ele foi bem, foi muito bem, até porque fazia muito tempo que ele não jogava, né? Então ele foi bem, mérito dele no gol, que foi um belíssimo gol, subiu bem, fez o gol de cabeça, mas durante a partida também ele se comportou muito bem. Renato, o Inter hoje, o Grêmio aliás chegou à mesma pontuação do Inter, como a gente falou, você acha que isso acirra mais a rivalidade? No começo de novembro já tem Grenal pelo Brasileiro. Não acirra, o Internacional é mais um adversário, é mais um clube que disputa o Campeonato Brasileiro como o Grêmio. O Campeonato Brasileiro não é disputado entre Internacional e Grêmio. São 20 grandes clubes, entendeu? O Internacional faz parte desses 20 clubes, como o Grêmio faz. Daqui a pouco vai ter o Grenal, são 3 pontos que vale, o Grenal não vale 6 pontos. Então, aquilo que eu falei, tinha muita gente que estava muito na nossa frente. O Grêmio já está encostando em todo mundo, o Grêmio tem seu objetivo. Eu acho que cada clube tem seus objetivos e buscam esses mesmos objetivos da mesma forma que o Grêmio. Então o Grenal é daqui algumas rodadas, tem muita coisa ainda pela frente. Nós temos ainda brasileiro pela frente contra os grandes clubes, temos Libertadores. Depois na hora do Grenal a gente vai pensar, o Grenal vale em 3 pontos como vão valer 3 pontos no jogo do Atlético no domingo.